Agora que já entendemos o comportamento das equações do primeiro grau quanto aos conjuntos que têm as suas raízes, vamos conversar um pouco sobre as equações do segundo grau. Muito bem, o que seria uma equação do segundo grau? É uma expressão dessa forma: ax² mais bx mais c igual a zero. Claro, como de praxe, o x aqui é a nossa incógnita, ou seja, o número que queremos encontrar. Como no caso das equações de primeiro grau, consideramos os coeficientes da equação considerada, a, b e c, como números reais. Tomamos o a diferente de zero, porque não queremos retornar ao caso anterior de bx mais c igual a zero, ou seja, de uma equação de primeiro grau. Feito isso, todo mundo, ou a grande maioria, já viu a famosa fórmula de Bhaskara, ou fórmula quadrática. X mais ou menos é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, em que o delta é o velho e conhecido b² menos 4ac. As equações de segundo grau introduzem um fator complicante que as equações de primeiro grau não têm, pois aqui temos uma raiz quadrada de um número delta real. Todo mundo sabe que nos números reais, um número negativo não possui raiz quadrada. E, portanto, se o delta for negativo, nós não teremos uma expressão com significado dentro do conjunto dos números reais. Logo, três casos devem ser considerados. O primeiro, quando o delta é um número positivo, e daí surge a existência de duas raízes reais distintas. O caso do delta é igual a zero, da onde surge a existência de uma única raiz real, que dizemos ter multiplicidade 2, e o caso do delta negativo, que introduz de uma forma elementar a necessidade dos números complexos, ou seja, a necessidade de dar significado, claro, em algum contexto, para a raiz quadrada de um número negativo. Do ponto de vista histórico, esse não é o caminho que vamos fazer. O caminho que a humanidade fez para falar dos números complexos consiste em estudar as equações do terceiro grau, que veremos em detalhe agora. As equações do terceiro grau vão possuir uma solução mais complicada do que essa, que será por nós deduzida.